Fala pessoal, beleza? Tá a fim de aprender a editar um podcast? Então se liga nessa videoaula que eu vou mostrar o básico que você precisa saber para editar um podcast da maneira correta utilizando o software Reaper. Então se você estiver interessado, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Antes de eu começar a mostrar a edição, percebam que eu já estou com o software aberto, que é o Reaper. Caso você ainda não o conheça, eu vou deixar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que todos os softwares que eu apresento nas minhas videoaulas, eu deixo o link para download dessas ferramentas na descrição dos vídeos. E falando rapidamente dessa ferramenta para quem ainda não conhece, eu estou utilizando por vários motivos. Os principais, nesse caso de quem vai trabalhar com edição de áudio, é que além dele ser uma ferramenta extremamente leve, vai rodar em praticamente qualquer computador, ele é muito versátil, porque ele roda não só no Windows, eu estou utilizando aqui o Windows 10, mas ele roda também no Mac e no Linux. Então você pode utilizá-lo sem problema algum e ele vai te oferecer praticamente quase tudo que você precisa. A gente vai utilizar apenas um outro software além do Reaper para poder melhorar a qualidade do nosso podcast. Voltando aqui para a ferramenta, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o áudio que a gente queira editar aqui para dentro do software. Eu já deixei aqui uma pasta do meu computador aberta, que é a pasta músicas, e já tenho o áudio que eu quero editar aqui separado. Então basta clicar sobre ele e arrastar aqui para dentro do Reaper. Vocês vão soltar exatamente nessa região chamada de TCP. Soltou e pronto, eu já tenho o arquivo de áudio aqui dentro. Para a edição de podcast, eu aconselho a aumentar a visualização da track. Então, vocês vão manter o Ctrl pressionado, lembrando que eu estou utilizando o Windows, então os atalhos que eu vou mostrar aqui para vocês é para quem utiliza o Windows. Mantenha o Ctrl pressionado e role o scroll do mouse. Vamos deixar ele bem grande dessa maneira. E para dar o zoom ou diminuir o zoom na horizontal, basta trazer o ponteiro do mouse aqui para o arquivo e rolar o scroll do mouse. Agora, o que a gente vai fazer é exatamente a edição propriamente dita, que seria cortar os trechos do áudio que a gente não queira utilizar. Antes, a gente vai vir aqui, ó, nesses ícones de acesso rápido, onde que eu estou com o mouse. Vamos desmarcar essa opção, que é o Snap, esse imã, porque ele gera atração nas marcações do grid, que são essas linhas verticais. E isso atrapalha quando a gente clicar sobre o arquivo para posicionar o cursor, que é essa barrinha verde. Ó. Então, se eu quisesse cortar, por exemplo, aqui, se eu tivesse com o Snap acionado, eu não iria conseguir, porque ao clicar nessa região, o cursor será atraído para as marcações do grid. Então, desmarca essa opção. Ela é muito válida para outras questões, mas não para essa de edição de podcast. A outra ferramenta que a gente vai utilizar é essa daqui. Ó. Vocês vão clicar uma vez até aparecer esses dois pontinhos verdes. Não deixem assim não, ó, com todos os pontinhos selecionados não. Apenas esses dois do meio. Por quê? No momento que a gente for cortar um trecho do áudio e removê-lo, eu quero fazer o seguinte, percebam só. Supondo que eu quisesse remover esse trechinho aqui, ó, eu vou clicar aqui em cima, selecionar esse trecho que eu quero remover, cliquei sobre o arquivo, Shift S, e ele vai cortar no início e no final. E eu quero deletar esse trecho, então vou lá em Delete e deletei. Só que criou um vão aqui, ó. Eu teria que pegar o arquivo, puxar para cá e fazer a emenda dessa maneira que vocês estão visualizando. Porém, para ser mais fácil, basta você vir aqui ó, nessa ferramenta, deixou dessa forma, selecionada, e ao deletar o arquivo que você cortou e que você queira excluir, ele automaticamente já vai puxar o arquivo juntando dessa maneira. E aí você pode remover essa marcação pressionando ESC. Então, facilita muito. Vamos só voltar aqui, porque eu não quero remover esse trechinho ali. Então, depois que a gente fez essas configurações nesses ícones, nós vamos ouvir um trechinho desse áudio. Só para a gente ter uma ideia de como ele foi gravado, vamos ouvir um trechinho. Para ouvir, você pode clicar aqui no play ou dar barra de espaço. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana, a gente está sempre indo de um ponto ao outro.
Perceba o seguinte, nós temos aqui a visualização do meter da track. O áudio ele foi gravado um pouquinho mais baixo, com menos volume do que realmente deveria ter sido feito. Podem perceber que ele está batendo aqui em torno dos menos 18 dBFS. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade... Então eu quero subir um pouquinho esse volume, para já estar com um volume legal. Eu tenho aqui esse ícone, que é o volume do arquivo de áudio. Vai clicar sobre ele e vai aumentar. Você vai aumentar a visualização da waveform e, consequentemente, aumentar o volume do áudio. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade... Eu quero que ele bata mais ou menos aqui no menos 6. Então, vamos lá. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana, a gente está sempre... Caso esse ícone de volume não apareça aí para vocês, vocês vão vir aqui em Options, Preferências, vão vir aqui nessa opção de mídia e aqui vocês vão selecionar No Handle e vão deixar habilitado essa opção aqui, Volume Knob. Se eu deixar desabilitado e aplicar, ele vai sumir dali, não está mais, tá vendo? Então vocês vão deixar selecionado, aplicar, dar um OK e ele aparece aqui. Depois que a gente fez essa configuração de volume, a gente vai selecionar os trechos que a gente queira cortar. Tem um trechinho aqui que eu acho interessante a gente utilizar como exemplo, que é esse daqui. Vamos ouvir um trechinho antes. De várias formas, né? No Brasil, por exemplo, a gente vai ter um processo assim de urbanização mais... como é que eu vou dizer? Mais enfático, mais pungente. Então, supondo que esse trecho aqui eu queira remover. Como é que eu vou dizer? Eu vou clicar aqui em cima e arrastar para selecionar o trechinho que eu quero cortar. Clica sobre o arquivo para selecioná-lo, por quê? Pode ser que ele não esteja selecionado dessa maneira, então eu preciso clicar sobre ele e selecionar. Eu tenho aqui uma região selecionada com início e com final. Vou manter o Shift pressionado e vou clicar no S. Ele vai cortar no início e no final. Agora, mantendo essa ferramenta selecionada, eu vou deletar. Pressiono o ESC para desmarcar a região e olha só como é que ficou o resultado. No Brasil, por exemplo, a gente vai ter um processo assim de urbanização mais enfático, mais pungente na segunda metade. Caso você queira ser mais detalhista, traz o cursor para essa posição, clicando aqui em cima, rola o scroll do mouse para dar o zoom e você pode até ser mais preciso nesse corte. Vai selecionar aqui, Shift pressionado, selecionar aqui também, Shift S e deletar. Perceberam? Vamos lá de novo. A gente vai ter um processo assim de urbanização mais enfático, mais pungente na segunda metade do século XX. É diferente do contexto. Então, vocês vão fazer isso em todos os trechos do áudio que vocês queiram cortar, porque tem alguma falha, tem algum erro que vocês não queiram que permaneça no podcast. Agora, nós vamos utilizar alguns plugins para melhorar a qualidade dessa gravação. O primeiro plugin que eu vou utilizar é um compressor. Para que serve o compressor? O compressor trabalha sobre a dinâmica da voz. Como assim? Pode ser que você pegue alguns áudios em que vem alguns trechos com muita pressão sonora, a pessoa falou com mais intensidade, e outros que a pessoa falou um pouquinho mais distante do microfone, falou um pouquinho mais baixo de intensidade, e o áudio ficou com muita diferença de volume. Então, para corrigir isso, vocês vão clicar aqui em FX da track, vai habilitar a janela de plugins do Reaper. Aqui, nessa opção All Plugins, vocês vão escrever REA Comp, que é o compressor nativo do Reaper. Vão selecionar esse primeiro aqui, dar um duplo clique e pronto. Pode parecer um plugin um pouco assustador, porque tem muitas funções aqui nele, mas o básico é muito simples. Percebam que aqui eu vou ter a monitoração do áudio que está entrando. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se... E aqui eu tenho a modulação do áudio que está saindo. Eu tenho esse fader aqui, que é o threshold, que eu preciso trazê-lo abaixo do nível de monitoração de entrada. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade... Agora eu vou estabelecer uma taxa de compressão. Essa taxa de compressão é o seguinte. Se eu colocar aqui, por exemplo,
3, percebam que tem o 2.1, significa que daquele sinal que ultrapassou a posição desse fader aqui, o quanto que ultrapassou em decibéis, ele vai dividir em 3, uma parte ele deixa passar e as outras duas ele segura. Então, se eu colocar aqui 4:1, do tanto que ultrapassou, ele divide em 4, uma deixa passar, seria 25%, né? E os outros 75% ele segura. Então, é sempre uma proporção dessa maneira. Uma taxa boa de compressão é 3:1. 3:1, 4:1 funciona bem. E só isso. Agora é só ajustar esse fader aqui e vocês vão começar a visualizar nessa monitoração em vermelho o quanto do áudio que está sendo comprimido. Percebam só. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana. Ó, quando ela falou né, vocês perceberam que a monitoração veio com mais volume? Só que, como eu estou utilizando um compressor, ele já deu uma segurada. E vocês vão identificando aqui pela modulação o quanto que ele está comprimindo em decibéis. Também não pode exagerar. Não pode ser nem muito, nem pouco. Quando vocês fizerem isso, é natural que vocês percam um pouco de volume, porque a compressão ela segura um pouquinho o volume. Então, vocês vão vir aqui nesse fader chamado ET e vão compensar um pouquinho. Talvez 1, 2, 3 decibéis já são o suficiente. Ó. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana. Até ele voltar a bater em torno ali dos -6. Isso a gente chama de estrutura de ganho. Por quê? É um ajuste de ganho que é feito lá no arquivo, que é feito no plugin, que é feito no volume geral da pista, que é feito na saída master, ou seja, você tem que sempre se preocupar em ajustar esse nível de volume em todas as etapas na qual o áudio está transitando, porque ele está percorrendo o caminho desde lá do início, quando ele entrou aqui no plugin, até a saída dele pelo master, que é por onde você está monitorando. Então, depois que você fez esse ajuste, pode fechar o compressor, clique em FX novamente, para habilitar essa abazinha, caso ela já não esteja habilitada, vai clicar em adicionar, nós vamos utilizar um outro plugin que também é nativo do Reaper, o RIA Comp é nativo, agora eu vou utilizar um equalizador nativo do Reaper, que é o RIA EQ. Para que o equalizador? O equalizador ele serve para timbrar aquela informação de áudio, para você puxar um pouquinho mais do agudo, tirar um pouquinho do grave, subir um pouquinho as médias, limpar o subgrave, caso não seja necessário. E pensando em uma voz, a primeira coisa que eu faria é o seguinte, eu tenho aqui 4 bandas de equalização, que eu posso incluir ou deletá-las, se eu quiser, eu posso incluir mais ou deletar as que eu já tenho. Eu vou selecionar essa banda 1, ela vai ficar na cor vermelha, vou vir aqui em filtro e vou selecionar um High Pass. O que significa o High Pass? Pelo formato aqui, ó, você já consegue identificar que ele está cortando as baixas frequências. Esse é um espectrograma, nós temos aqui a visualização das frequências na horizontal, do mais grave até o mais agudo, e na vertical a intensidade, a amplitude sonora, que seria o volume. Então, estando aqui selecionado para 100 Hz, significa que de 100 Hz para baixo o equalizador cortou. Pensando em voz, você pode trabalhar mais ou menos com 100 Hz. Vai depender muito do timbre de voz. Se for um locutor com uma voz muito grave, você vai trazer aqui esse fader de frequência ali para 70, 80 ou até um pouquinho mais baixo, para não cortar muito grave da voz do locutor. Agora, se é uma voz feminina como essa, você pode até trazer para 160, você pode trazer aqui 160, até 200 Hz, vai funcionar de boa. E por que fazer esse corte nas baixas frequências? Porque muito da sujeira, muito do ruído que está aparecendo ali está nas baixas frequências. Por exemplo, o ruído de ar-condicionado normalmente está nas baixas frequências. Perceba só a diferença. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana, a gente está sempre indo de um ponto ao outro, ponto A para o ponto B, né? De um território para o outro, procurando romper fronteiras. Isso vai acontecer durante todas as fases da história humana. E dado aí um tempo... Consegue perceber a diferença no subgrave?
Se você estiver utilizando fone de ouvido, você vai conseguir perceber. Poderia equalizar, mas nesse caso a voz está com um bom timbre. Equalização seria o quê? Você vai selecionar qualquer uma dessas bandas e você tem esses 3 parâmetros aqui, ó, esse fader de frequência, o de ganho e o de largura de banda. Então, supondo que eu quisesse ali dar um pouquinho de médio grave para essa voz, eu vou trazer aqui o fader, talvez ali para uns 300 Hz, vou aumentar um pouquinho o ganho, ó, e vou trabalhar com uma largura de banda mais aberta ou mais seletiva. E aí vocês podem fazer de acordo com o ouvido de vocês. Vocês vão ouvindo e tentando identificar se está soando melhor ou pior. Percebam só. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana, a gente está sempre indo de um ponto ao outro. Ponto A para o ponto B, né? De um território para o outro, procurando... Enfim, depois que você equalizou, nós vamos agora utilizar um plugin que não é nativo do Reaper, então vocês vão ter que baixá-lo separadamente ao software. Eu vou deixar o link para download aqui embaixo, porém, também é uma ferramenta gratuita, basta clicar, fazer o download e instalá-lo em seu computador. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar nesse conhecimento, aprender a editar um podcast, aprender a mixar, masterizar, ou mesmo se você trabalha com música, quer produzir uma música, quer trabalhar com produção de VS, enfim, eu tenho vários cursos, só clicar nesse link que aparece aqui embaixo, conhecê-los, eu tenho certeza que algum deles será muito útil para você. Voltando aqui, nós vamos agora utilizar um plugin que não é nativo do Reaper, como eu mencionei. Vocês vão clicar aqui em adicionar, apaga esse nome e vocês vão escrever Goio, exatamente como está aparecendo aqui. Eu vou utilizar esse na versão VST3. Esse é um plugin muito simples mesmo e extremamente funcional, porque ele vai remover os ruídos da sua gravação. Não é perfeito, não adianta você gravar no meio de uma avenida passando vários carros com som extremamente ruidoso, né, com muito ruído, com muita intensidade sonora, e achar que qualquer plugin vai resolver o seu problema. Não vai, mas esse vai te trazer um resultado fantástico, e se você tiver um mínimo de cuidado na gravação do seu podcast ou na gravação dos seus áudios de uma maneira geral, esse plugin vai salvar a sua vida. Ele é um plugin, como eu mencionei, gratuito, então só clicar aqui embaixo, faz o download, instala em seu computador, não tem mistério algum. E basicamente o que nós temos aqui é o seguinte: você vai selecionar primeiro se ele vai trabalhar em mono ou estéreo. Apesar desse arquivo de áudio ter 2 informações de áudio no mesmo arquivo, o que visualmente induziria ao entendimento de ser um arquivo em estéreo, ele na verdade é mono. Por quê? Ele foi gravado em mono e renderizado em estéreo, o que também é um erro, não um erro que vai comprometer a qualidade do áudio, mas é um erro porque não precisaria estar dessa maneira. O certo é isso aqui, ó. Vou selecioná-lo, dar um duplo clique e vou deixar aqui, ó, em mono. Esse era o certo no formato em que ele foi gravado. Mas, como eu mencionei, não faz muita diferença nesse caso aqui. E isso que eu mostrei aqui para vocês não precisam fazer não. Eu vou dar o Ctrl Z aqui para não confundir. Vocês podem deixar dessa maneira. Então, selecionou estéreo ou mono, nesse caso é mono. Eu tenho aqui esse botãozão grande, esse knob, com o nome de ambiência, esse de voz e esse de reverb. Aqui você vai trabalhar diminuindo ou aumentando o ruído de ambiência, aumentando ou diminuindo a voz, aumentando ou diminuindo o volume do reverb. Tem aqui o botão para solar e para mutar cada um desses parâmetros. Então vamos lá. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, ruído de ambiência, né? Durante toda a história humana, a gente está sempre indo de um ponto ao outro. Ponto A para o ponto B, né? De um território para o outro, procurando romper fronteiras. Isso vai acontecer durante todas as fases da história humana. E dado aí um tempo, né, mais recente, a gente tem a questão urbana, que começa a aparecer especialmente. Se eu quiser tirar um pouquinho dessa reverberação da voz, ó, por planejamento, a partir do século XX. No final do
Perceberam que a voz foi ficando mais centralizada e mais sequinha? Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história. Como o ganho está legal, pela modulação aqui eu consigo identificar, porque os ruídos e a reverberação não interferiu tanto no volume, eu não preciso interferir aqui aumentando um pouquinho o volume da voz. Poderia também, mas dessa maneira já está legal. Poderia também reduzir se fosse o caso. Aqui vocês vão trabalhar com o volume da voz. Depois que vocês fizeram isso, praticamente você já tem o seu produto finalizado. Você pode fazer aqui um fade in, dei o zoom rolando o scroll do mouse, vou trazer o ponteiro do mouse aqui para cima até aparecer essa imagenzinha. E aí eu arrasto para fazer um fade in. E vou lá no final, traz o cursor aqui para o final. Vem aqui no finalzinho do arquivo e vem arrastando. Tá vendo? Para tirar aquele silêncio que tinha ali. E posso fazer um fade out aqui. É um acabamento. Agora que está finalizado, vamos ouvir um trechinho. Eu vou dar aqui um bypass para a gente fazer um comparativo do antes e do depois. Então vamos lá. Começando a ouvir como era e depois já com o processamento. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana, Vou chamar a os gente está sempre indo de um ponto ao outro, ponto A para o ponto B, né? De um território para o outro, procurando romper fronteiras. Isso vai acontecer durante todas as fases da história humana. E dado aí um tempo, né, mais recente. O resultado tá legal? Finalizou? Você vai ver aqui em File, no menu superior, seleciona Render. Aqui você vai manter as configurações do jeito que elas estão aqui. Nessa opção você vai selecionar a pasta onde você quer salvar esse arquivo. Eu vou jogar aqui na unidade D do meu computador. Vai selecionar um nome, pode ser qualquer um que vocês queiram, logicamente. Eu vou escrever aqui podcast. Vai selecionar aqui, nesse caso, mono. Esse é o erro que eu comentei, que as pessoas acabam cometendo por renderizar sem ter muito entendimento do que está fazendo. Acabam mantendo aquele padrão que já vem pré-configurado de estéreo, mas nesse caso é só uma voz, então pode selecionar o mono. Pode manter o sample rate 44.100, porém, se for um áudio que foi gravado em 48 kHz, um áudio que vai juntar com uma imagem, com uma gravação de um vídeo, então vocês precisam alterar aqui para 48. E isso se ele já foi gravado em 48. Se ele foi gravado em 44.100, não vai adiantar, deixa lá em 44.100. E aqui o formato de gravação. Nesse caso aqui, por ser um arquivo de voz apenas, eu renderizaria em MP3 para ser um arquivo mais leve. Talvez eu precise enviar esse áudio por WhatsApp, então eu preciso ter esse arquivo mais leve e não vai fazer diferença nenhuma. Se fosse numa produção musical, se tivesse ali produzido uma música, mixado, masterizado, eu renderizaria em Wave para não ter perda de qualidade. Porém, essa perda de qualidade é praticamente inexistente nesse caso aqui em particular da gravação de uma voz para podcast. Então vou deixar aqui em MP3 e pronto, vou renderizar. Ele está renderizando o arquivo já no formato mono, já com as edições feitas, já com a aplicação dos plugins, tudo direito, sem problema algum. Assim que finalizar, a gente vai abrir a pasta e eu vou puxar esse arquivo para cá e a gente vai ouvir o finalzinho dele só para poder fazer uma comparação. Vou clicar aqui, deixa eu só fechar aqui essas janelas, vamos diminuir o zoom. Vou deixar aqui mutada a pista. Percebam que aqui na pista eu tenho fader de volume. Estão vendo? Se eu der um duplo clique, ele volta a 0. Não precisei trabalhar, por quê? Normalmente a gente interfere no volume da track quando a gente tem várias outras pistas. E aí você quer mixar o som que está dentro dessas tracks. E aí você vai interferir nos volumes. Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma música, um BG, eu poderia deixar o BG com volume mais baixo e a voz com volume mais alto. Mas nesse caso não foi necessário. Então deixa eu deletar aqui. Aqui eu tenho como mutar e aqui como solar para a gente ouvir apenas o som dessa track. Então vamos lá na pastazinha, vou puxar para cá e esse é o resultado final. Perceba a diferença. Vamos ouvir como é que ficou o resultado final.
Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana, vou trazer aqui, ó, a gente está sempre indo, por exemplo, a gente vai ter um processo assim de urbanização mais enfático, mais pungente na segunda metade do século XX. É diferente do contexto europeu, por exemplo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira conhecer os meus cursos, como eu mencionei, o link vai estar aqui embaixo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, também vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas que eu vou respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima. Tchau!